Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Amém, queridos? Nós sabemos que Deus tem algo para ministrar aos nossos corações e eu sei que o Espírito Santo há de falar conosco, ministrar sabedoria do alto. Nós estamos confiando no Senhor. Como a Dai falou, estejamos com o coração aberto, crendo que o Espírito Santo está ministrando os nossos corações. Sempre quando nós estamos no ambiente da igreja, não é um ambiente natural, queridos. Não é como um clube que a gente vai, um lugar natural. Não, esse lugar, ele existe aqui para a glória de Deus. Aqui nós estamos num ambiente sobrenatural. O fato de estarmos aqui, nós já estamos sendo abençoados. Há uma nuvem aqui que paira sobre nós. Sabe, nós precisamos dos nossos olhos abertos para nós contemplarmos todo o agir de Deus em nossas vidas. Porque nós não andamos por vista, andamos por fé, amém? E isso é muito importante para nós temos essa consciência. Obrigado, gente. E eu quero falar hoje, Deus ministrou ao meu coração, algo que muito pouco eu falo aqui, que é sobre prosperidade, a verdadeira prosperidade aos olhos de Deus. Nós sabemos que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E muitas das vezes a gente ouve sobre prosperidade e hoje você abrir nas redes sociais vão ter várias pessoas ensinando sobre prosperidade, sobre tantas coisas. E tem momentos que a gente tem que parar de ouvir tudo aquilo que está se falando na rede social e a gente precisa parar e vir para a palavra e ouvir o Espírito Santo. Não tem ninguém melhor para nos ensinar a verdade do que o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade. Amém? Então, ele tem a verdade. Não quer dizer que Deus não vai usar pastores, mestres, todo o ministério gerado por Cristo. Lógico que nós estamos aqui para isso. Mas todas as vezes que nós estamos ministrando a palavra, nós precisamos crer que o Espírito Santo, ele tem ministrado ao seu coração, ele está ensinando de dentro de você. Não é algo que está envolvendo o seu intelecto. Deus te deu uma mente espiritual, amém? Glorie-se nisso, queridos, porque a nossa mente natural ela é muito complicada. A nossa mente carnal ela tem problemas de muitas coisas, de desvio de atenção. Todos esses problemas que têm surgido aí mais evidentemente, déficit de atenção, todos esses problemas que geram agitações, distúrbios emocionais em nossas vidas. Mas nós temos o consolo porque nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer, eu tenho a mente de Cristo. É pela fé, queridos. Sabe, a mente de Cristo, ela não sofre de transtornos, de déficit de atenção, ela não sofre de qualquer coisas que venham atrapalhar a sua jornada. A mente de Cristo é uma mente focada olhando para o Pai. Jesus, no tempo que ele estava aqui, ele olhava e via o Pai. E nós, o tempo que estamos aqui, estamos olhando para Jesus. Não é muito diferente. O nosso olhar é Ele. Nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, sempre o ensino vai partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de uma realidade que Ele quer nos ensinar. E quando nós falamos sobre prosperidade, nós pensamos, fazemos um link com ganhos financeiros. Pensamos em ganhos, alavanca financeira, com ganhos, com acréscimos financeiros. Mas a prosperidade não é somente isso. É muito mais do que isso. Tem a ver com algo muito mais interior em nossas vidas. Mesmo porque, queridos, se a gente for olhar a prosperidade aos olhos de Deus e como Ele vê que nós estamos prosperando,
nós vamos ver que não tem a ver com o seu lucro estar aumentando. Mesmo porque a piedade não é fonte de lucro. A igreja não é fonte de lucro. Entende? Você servir a Deus não é por fonte de lucro. Nós estamos aqui porque Deus nos amou e nós amamos Ele, servimos a Ele. Então tem algo muito maior que envolve o reino de Deus, envolve a glória de Deus, e nós precisamos estar atentos para isso. E sabendo que nós estamos nesse mundo e existe um príncipe desse mundo, a Bíblia fala que quando Jesus estava sendo tentado, a última tentação de Jesus no deserto, o diabo apresentou todas as riquezas, os reinos desse mundo, a glória desse mundo. E o diabo fala, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus responde, somente ao Senhor, o nosso Deus, adorarás. Somente a Ele prestaremos culto. Sabe, é muito forte porque as tentações que Jesus sofreu são tentações que nós passamos na vida, na nossa jornada. E, queridos, é muito fácil você cair e se desviar da fé por causa de riquezas, por causa de dinheiro. Você abre mão do seu propósito. E o seu propósito é algo muito maior do que ganhar dinheiro. Amém? Seu propósito tem a ver com o reino de Deus. Sabe, tem alguns extremos que existem na Bíblia, como diz que prosperidade, ganhos financeiros ou prosperidade está ligado à espiritualidade. Não, queridos, não tem nada a ver uma coisa com outra. Da mesma forma, o dinheiro é a raiz de todos os males. Também não é. O amor ao dinheiro que é. O problema não é o dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro é uma solução para nós. O dinheiro é bênção quando ele está no lugar dele, como servo e não como senhor. O dinheiro não pode ser nosso senhor. Deus nos libertou do império das trevas, nos resgatou desse lugar de escravidão. E nós sabemos que Satanás faz escravos por causa de dinheiro. Mas, queridos, Deus não nos deu um espírito de escravidão. Ele nos fez filhos. E o filho tem um pai que cuida deles. O filho tem um pai que zela. O filho tem um pai que está olhando cada detalhe. Um pai que sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. E é importante nós entendermos sobre isso, mesmo porque nós vamos ver que, assim como Jesus falou, que existem dois senhores que você não pode servir ambos. Ou você serve a Deus, ou serve a riquezas. Nós servimos a Deus. E isso é muito forte, porque onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Por isso que os olhos do nosso coração precisam estar iluminados e abertos, para que nós venhamos enxergar a verdadeira riqueza. Paulo, ele faz uma oração em Efésios, que eu sempre oro aqui com vocês, que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus, iluminando os olhos do nosso coração. Agora imagina o seu coração com olhos, para enxergar a verdadeira riqueza, para que você não seja enganado e engodado por esse mundo. E essa riqueza tem a ver com a herança com a qual nós recebemos dentro de nós. A riqueza da glória dentro de nós, que é Jesus. Queridos, você tem a maior riqueza que você precisaria. É Cristo em você. Essa é a esperança da glória. Agora, eu gosto de ensinar e mostrar na palavra as realidades. Como eu estou falando sobre prosperidade, tem uma forma de ensino que é muito, muito peculiar de Deus. Deus, ele, quando elaborou a sua palavra, ele colocou de uma forma que alguns termos
quando estivesse iniciando, no início da palavra, a primeira vez que esse termo fosse mencionado, existia um ensino a respeito desse termo ali. Então, você procurar prosperidade, o termo prosperidade ou prosperar, que vem do hebraico tsalak, você vai encontrar num contexto que eu vou ler aqui, que está lá em Gênesis 24, no versículo 1 a 9, que aponta para uma realidade espiritual. Amém? Abraão já era velho, no versículo 1, Abraão já era velho Abraão já era velho de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoara. Só de parar aqui eu já viajo, porque eu gosto muito de ouvir sobre Abraão. É o nosso pai na fé, a sua história, a sua jornada, como que ele teve que deixar a sua casa, a sua parentela e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. E Deus fez desse homem, estou tentando encurtar a história desse homem em 25 anos, em 2 minutos. Deus fez desse homem o pai de muitas nações. Um homem velho, sua esposa estéril, mas Deus o abençoou. Deus fez e cumpriu toda a promessa que ele tinha para a vida dele. Amém? Então, assim, quando você olha para Abraão e diz, ele foi abençoado em todas as coisas, e ele era velho de idade bem avançada. Sabe, se você quer ver uma pessoa como ela é abençoada, vê o fim dela. Porque às vezes você está olhando hoje, você vai olhar e seus olhos vão te enganar. Nossa, como essa pessoa é abençoada. E nem sempre é assim, queridos. Como Deus falou com Samuel quando ia escolher o rei de Israel, estava na casa de Jessé, e vêm os filhos de Jessé para ver quem ia ser o escolhido. De repente vem Eliabe, provavelmente era alto, forte, bonito, e Samuel, quando viu Eliabe, já estava com o chifre onde era ungido o rei, preparado para ungir, e Deus fala assim, para, eu não vejo como o homem vê. Nós precisamos de ensino sobre como enxergar as coisas. Porque às vezes nós estamos vendo uma coisa que aparentemente é, mas na verdade não é. Amém? Porque Deus, ele fala com Samuel, porque o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Deus vê o seu coração nesse momento, queridos. Deus olha para o seu coração. É muito bom quando nós, diante do Senhor, somos sinceros. Não adianta queremos esconder. Ele conhece todas as coisas. Sabe, a religiosidade, as religiões é algo muito ruim. Deus vê de uma forma muito asquerosa a religião, mesmo porque a religião é você tentar mostrar uma coisa que você não é. Mas como é bom você se revelar para Deus, Senhor, eu sou assim, eu penso assim, eu estou sentindo isso, aquilo, que as nossas orações sejam orações sinceras, de abrir o nosso coração para Ele e expor todas as coisas. Mas crendo também em quem você é em Cristo, porque o que te define é Jesus. Como que nós precisamos de orar nesse sentido de abrir o nosso coração? Isso é terapêutico, até a ciência mostra isso, revela isso, como isso é terapêutico. Principalmente os homens que têm dificuldade de se abrir, porque as mulheres se abrem, às vezes umas com as outras, têm mais facilidade de abrir, mas os homens são mais fechados. Tenham esse encontro com Deus. Tenham esse encontro, talvez até diário, para mostrar e revelar todo o seu coração. Tenha Deus não somente como pai, mas também como amigo, como alguém que você pode chegar a Ele e abrir o seu coração para Ele. Porque Ele conhece o coração. Amém? Então nós estamos falando aqui de Abraão. Eu li esse primeiro versículo só para falar que a história começa na casa dele. Ele disse ao servo mais antigo da sua casa,
que administrava todos os seus bens. Aqui não fala quem é esse servo, mas nós sabemos que é Eliezer, ou Eliezer. Somente uma vez fala de Eliezer. A palavra prosperar envolve todas essas pessoas. Abraão, esse servo, ele disse ao servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens: põe a mão direita debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, o meu filho. Então aparece mais uma pessoa aqui, que é Isaque. Então nós temos Abraão, temos Eliezer e temos Isaque. Eliezer estava com a missão de encontrar uma esposa para o filho de Abraão, Isaque. E não seria ali onde ele habitava, porque ali tinha os cananeus. Era um povo inimigo, mas era no lugar de onde Abraão morou, no meio da sua parentela. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me prometeu sob juramento que daria esta terra à minha descendência, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser acompanhá-lo até aqui, você estará livre desse juramento a mim. Mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, que era uma forma de juramento, o seu senhor, e lhe fez um juramento sobre essa questão. Enfim, a missão foi dada. Eliezer teria que ir para a terra onde viviam os parentes de Abraão, para encontrar uma esposa para Isaque. Mas quem são essas figuras que aparecem nesse contexto? Porque isso traz uma realidade espiritual, traz uma verdade espiritual daquilo que está disponível hoje. Queridos, a Bíblia é um livro perfeito, dinâmico, parece antigo, mas é atual. A Bíblia, ela nos faz, ela é para ser lida com a mente de Cristo, não com a mente natural. Com a mente natural a gente cria teologia, a gente cria tantas coisas, mas com a mente espiritual a gente recebe revelação. O que nós precisamos é de revelação. Nós precisamos que os nossos olhos sejam iluminados, que o nosso coração seja iluminado. Precisamos de entendimento. Então, quando nós vemos, vou falar primeiro de Isaque. Isaque é o filho prometido de Abraão, a Abraão, por Deus. Eu não vou ficar falando muito da história dele aqui, mas nós sabemos que Abraão e Sara não podiam ter o filho, e levou 25 anos para ter o filho, na sua velhice, na sua esterilidade, na sua impossibilidade. Mas havia uma promessa sobre ele. E Deus cumpriu essa promessa e Isaque nasceu. Amém? Sabe, após Isaque crescer, Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou te colocar à prova para saber se você me ama realmente. Eu quero que você vá e sacrifique o meu filho. Está em Gênesis 22. Na verdade, é mais um contexto espiritual, porque está indo Abraão, está indo Isaque, Isaque está carregando a lenha, é a figura de Jesus carregando a cruz para ser sacrificado. Tudo é uma figura. E quando está armado o altar, colocado a lenha para acender o fogo, e Isaque está ali amarrado, e quando Abraão vai executar, vai matar o seu filho, Deus fala: não faças tal, porque eu já provei para si o cordeiro. Agora eu sei, Abraão, que tu me amas. Porque Deus estava querendo provar para nós que Ele nos ama pelo fato de não ter negado o seu único filho.
Deus te ama porque Ele não negou o seu único filho. Deus te ama porque é Ele quem fez isso no lugar de Abraão. Agora, é interessante que isso aconteceu em Gênesis 22 e nós estamos em Gênesis 24. Sabe, é a figura de Isaac morto e depois ressuscitado, e está com seu pai, e de repente Abraão fala com Eliezer para ir buscar uma esposa numa terra que não é a terra onde Abraão estava. E a figura agora que eu vou falar é de Eliezer, esse servo Eliezer. E Eliezer, se a gente começar pelo nome, nós já vamos entender quem significa, quem é essa pessoa, que símbolo ela é. Eliezer significa Deus é ajudador. Deus é ajudador. Deus é consolador. Deus é o socorro. É a figura do Espírito Santo. Sabe, é muito interessante essa forma em que Deus faz para esconder as coisas num contexto bíblico, para mostrar uma realidade espiritual que somente os filhos que têm o Espírito Santo podem encontrar isso. Sabe, Jesus, ele falou, se eu não ressuscitar, se eu não morrer e ressuscitar, o Espírito Santo não pode vir. E Eliezer é a figura do Espírito Santo que vai encontrar a esposa, que vai encontrar a noiva, que é a sua igreja, que somos nós. Não foi você que escolheu a Deus, querido, foi Deus que te escolheu. Porque Eliezer ele tinha a incumbência de escolher uma esposa para Isaac, seu filho. Isaac é a figura de Jesus. Entenda que você é um escolhido de Deus. Você foi escolhido para ser amado por Deus. Você foi escolhido para pertencer a essa família. Você foi escolhido para fazer parte dessa herança. Então, essa é a figura de Eliezer que está conosco hoje, que habita em nós. A Bíblia diz que o mundo não pode receber Eliezer, ou melhor, o Espírito Santo, porque não pode ver nem o conhece. Mas nós o conhecemos, porque ele habita conosco. Talvez você pense, sua mente te engane, você que teve já um novo nascimento na sua vida, teve um encontro com Deus, e você fala, e você teve uma experiência com Deus, mas você parou de ouvir, e talvez está buscando ouvir uma voz audível, ou uma experiência mais profunda. Queridos, entenda que o nosso relacionamento com Deus é pela fé. É pela fé. Então, o Espírito Santo, ele está em nós, trabalhando em nossas vidas. Mas eu não estou aqui para falar muito sobre o Espírito Santo mesmo, porque eu quero entrar na questão da prosperidade. Mas tem todo esse contexto espiritual. Quando nós vemos Eliezer buscando uma esposa para Isaac. Mas deixa eu ler com vocês em João, Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8 a 13. Diz assim: quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, muito cuidado ao ler essa primeira parte, porque ela vai ser explicada depois. Que continua: do pecado, porque os homens não creem em mim, não creem em Jesus. Quantos creem em Jesus aqui? Então você já foi convencido. Fala assim: eu já fui convencido do pecado. Porque agora eu creio nele. E a verdade, o pecado aponta para a natureza do pecado. Você tinha uma natureza pecaminosa. Era o seu velho homem. Você nasceu da carne e do sangue. Todos nós que nascemos da carne e do sangue, nascemos nossos pais, nascemos com a natureza de Adão, a natureza do pecado.
Mas quando Jesus vai para a cruz, ele dá fim a essa natureza de pecado aos que creem nele. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Amém? Isso é fé. Isso não quer dizer que você não vai pecar mais. Deixa eu tirar esse peso de você. Você vai falhar, queridos. Você vai pecar. Mas a saída para você e a força para você não pecar mais está na graça de Deus. A força para você viver uma vida que Deus preparou para você está em saber que você agora está em Cristo. Você é uma nova criatura. Então, nós já fomos convencidos do pecado, mesmo porque nós não somos mais o mundo. Aí ele continua dizendo aqui, ele está convencendo da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E esse é o papel do Espírito Santo no nosso meio. Ele está nos convencendo da justiça. Ele está nos convencendo de quem nós somos em Cristo. Tudo que você precisa saber quem você é em Cristo. Se você sabe quem você é em Cristo, você vai andar como Ele andou. Você vai receber daquilo que Jesus recebeu. Você vai viver conforme o Espírito tem determinado e feito na sua vida. Amém? E outro, da justiça porque vou para o Pai, o próximo. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Próximo. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. É interessante que Eliezer, o nome de Eliezer só aparece uma vez na Bíblia. Essa figura de Eliezer na casa de Abraão. Porque a figura do Espírito Santo é para revelar Jesus. Ele veio para testemunhar a respeito de Jesus. Ele veio para testemunhar e testificar a respeito de Jesus. E nós precisamos disso. Por isso nós somos gratos ao Espírito Santo que nos revela Jesus todos os dias. Agora, não preciso dizer que Abraão é a figura do pai que envia o Espírito Santo para encontrar a noiva para Isaac. Nós fomos encontrados. Nós fomos achados. E isso é maravilhoso. Como é bom, queridos, quando a gente para pensar que não fomos nós quem escolhemos a Deus. Porque na vida, muitos de nós fomos preteridos, desprezados, rejeitados, não escolhidos. Muitos de nós não éramos os melhores, mas Deus nos escolheu. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Se Deus te escolheu, você não precisa mais de que ninguém te escolha. Você não precisa mais ser aceito por ninguém. Porque Deus te aceitou, Deus te escolheu. Ele viu valor em você. Como que essa palavra nos resgata e como nós precisamos dessa palavra. Mas eu quero falar sobre o encontro de Eliezer com Rebeca, porque daqui vai surgir a primeira menção da palavra prosperar. Veja que eu estou contando todo o contexto para vocês, para poder explicar sobre prosperidade, a prosperidade bíblica. Então, esse é o contexto. Eliezer, ele fala com o Senhor quando ele já está no caminho, chegou na terra dos parentes de Abraão para encontrar Rebeca, e ele não sabia quem era. E ele fala consigo mesmo ao Senhor, dizendo: Senhor, a mulher a quem eu pedi de água, se ela me der água e também oferecer água para os meus camelos, será essa a mulher que é a escolhida do Senhor. E é muito lindo a história, porque Eliezer vai no lugar onde as mulheres tinham costume de tirar água, me lembra até a mulher de Samaria, e quando ela vai buscar água nesse lugar, elas tinham o costume de buscar ao entardecer, e Eliezer ficou à espreita. Queridos, eu fico pensando, e agora deixa eu viajar um pouquinho, o Espírito Santo espreitando as nossas vidas, espreitando aqueles que não conheceram a Jesus ainda.
olhando para essas vidas, para que elas venham ter um encontro com o seu Isaac. Porque esse é o desejo de Deus, queridos. Esse é o desejo do Pai. Que todo mundo venha ter um encontro com Jesus e venha conhecer a Jesus. Porque a prosperidade, a verdadeira prosperidade, tem a ver com esse encontro. Não existe prosperidade fora de Jesus. A bíblica não existe. Então, no versículo 24 a 17, no capítulo 24, versículo 17 a 22, conta no momento em que Eliezer se apresenta para Rebeca, que é o nome da esposa. Então o servo saiu ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirai água também para os teus camelos, até que todos bebam. Então foi o sinal para Eliezer entender que aquela era a escolhida, como ele havia orado antes. Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada. E aí está a palavra prosperar, bom termo. Nesse contexto está a palavra prosperar. Quer dizer, o envio, o propósito para o qual ele foi enviado, teria um bom termo e ia prosperar se ele encontrasse a esposa. Mas deixa eu terminar a leitura aqui. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Então nós vemos aqui essa palavra bom termo, ou termo, que significa tsalá, que significa avançar, prosperar, progredir, obter sucesso. Queridos, é um propósito de Deus para nós isso. É um propósito de Deus que nós venhamos prosperar, avançar, ser bem-sucedido. Mas nós precisamos entender como que Deus faz isso, como que Deus opera essa prosperidade em nossas vidas. Entende que é um ambiente espiritual, é um lugar espiritual. Porque a prosperidade está associada neste contexto em Eliezer encontrar a esposa, ele encontrar a noiva. Quer dizer, a prosperidade está ligada com a igreja. Rebeca é em símbolo da igreja. Queridos, toda a prosperidade de Deus está na igreja. Todo o avanço que Deus tem para nós está na igreja, está no corpo de Cristo. Entende, queridos? Não existe prosperidade fora desse lugar. O povo próspero está dentro da casa de Deus. Fala assim: eu sou esse. Amém. Agora, entenda que essa foi a jornada, essa é a jornada do Espírito Santo, está trabalhando na noiva, ele está encontrando a igreja, ele está encontrando a noiva de Isaac, e a jornada do Espírito Santo é a nossa jornada. Sabe, Deus te enviou com propósito. Deus te deu os dons com propósito. E o propósito está na igreja. E todas as vezes que você avança no seu propósito, a igreja avança. E quando você está avançando no seu propósito, você está prosperando. A prosperidade tem a ver com o avanço no propósito que Deus te chamou, queridos. Deus te chamou. Paulo era tão claro nisso, ele falou assim: eu fui feito da parte de Jesus, apóstolo, pregador e mestre. Ele entendeu para que ele foi chamado. É importante, queridos, que nós venhamos entender que a igreja, ela é um lugar de bênçãos, é um lugar de favor, é um lugar de avanço.
E todos nós que estamos aqui fomos chamados para avançar. Em todas as áreas da nossa vida. É o que Deus tem para nós. É o tsalak de Deus. Entender isso é importante. Agora, e talvez a gente pense, mas os ímpios, aqueles que não estão na igreja, aqueles que não creem em Deus, eles prosperam, mas não aos olhos de Deus. Eu quero ler com vocês em um Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Asaf, ele foi um líder de adoração no tabernáculo de Davi, que também escreveu alguns salmos. E eu vou ler com vocês, porque ele ficava angustiado, porque ele não via avanço na sua vida, ele não via a sua vida prosperar, e olhava para a vida dos ímpios, olhava para a vida deles e falava assim, por que esse povo está prosperando? Esse povo não serve a Deus, esse povo não está nem aí para Deus e está prosperando. Eu sei que muitos de nós nunca passamos por isso, não é verdade? Mas é interessante esse salmo de Asaf, porque ele mostra o que passa no nosso interior. No versículo 1, no capítulo 73, no versículo 1 ao 7, diz assim, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam a vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como um calor de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Era a forma como Asaf estava enxergando a prosperidade do ímpio. Entenda que não era a forma como Deus via, era a forma como ele estava enxergando, por causa da amargura do seu coração. A amargura, ela traz cegueira aos nossos corações, impede de nós enxergarmos as coisas como elas realmente são. E continuando aqui no versículo 8 a 10, aí, estou mudando de versão, tá? Versa aí. São perversos por natureza. Achou? NBVP? Eu fiz várias mudanças para facilitar a compreensão aqui. Aí. São perversos por natureza, conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras, fazem ameaças contra o próprio Deus, e suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso o povo confuso procura orientação com esses homens e aceita tudo que eles dizem como se fosse água pura da fonte. Quer dizer, você está vendo os homens ímpios prosperarem e você se assenta para aprender com eles, como se eles fossem uma água pura para você ficar bebendo. Queridos, e não estou dizendo que nós não vamos aprender com os professores, com as pessoas, mas, queridos, tenha discernimento no seu coração, aquilo que você vai ouvir. Que nem tudo que está avançando aos olhos naturais está avançando. Nem tudo é um avanço aos olhos de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Mesmo porque, queridos, a melhor maneira de ser ensinado a respeito dessas coisas é dentro da casa de Deus, é na palavra, é no Espírito Santo. Deus te deu o Espírito Santo para te ensinar certas coisas. E uma delas é essa. E no versículo 16 a 18 diz assim, mas realmente é muito difícil entender esse fato. O sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Então um dia, quando eu estava no templo de Deus, onde ele estava? No templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Deus os colocou num caminho escorregadio, onde eles caem na mais completa ruína. Queridos, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Hoje você pode estar passando por uma adversidade, por uma luta financeira até, uma luta de avanço em algumas áreas. E nem sempre, queridos, você está passando por lutas, não quer dizer que você não esteja avançando. Quem diz que uma árvore que não está frutificando ainda
ela não está avançando? Quem está olhando as suas raízes? Quem está observando as suas raízes e entrando em lugares mais profundos? Os resultados não vieram, mas o verdadeiro avanço, ele acontece de uma maneira invisível. Às vezes nós queremos viver sem as lutas, sem os problemas. E queridos, entendam, os problemas fazem parte da nossa vida, desse mundo que nós temos aflições, Jesus falou. Mas entenda uma coisa, queridos. Você ter problemas não quer dizer que o mundo está acabado. É oportunidade para você avançar mais em Deus, de você encontrar mais com Ele, de você receber mais da fonte pura. Esse mundo não tem fonte pura, queridos. A água desse mundo não é pura. Agora, Jesus, Ele diz, vinde a mim todos vós que têm sede, e eu vos darei de beber da água da fonte da vida. Vocês estão me entendendo? Sabe, quando Asaf está olhando o contexto e olhando um contexto, vendo, poxa, os homens estão avançando, os ímpios estão avançando, e olha para o contexto dele, não estou prosperando, por que está acontecendo isso? Eu estou passando por lutas, por adversidades. Queridos, aos olhos de Deus, a prosperidade não está com os ímpios. Mas é interessante como ele fala Deus com ele nesse momento. No versículo 21 diz assim, quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim, agindo como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. E apesar de tudo isso, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. O Senhor me guia com a sua sabedoria durante essa vida e depois me receberá com honras. Quem mais tenho no céu senão o Senhor? E aqui na terra, o que eu mais desejo é a sua presença. Queridos, é o cerne da prosperidade. O cerne da prosperidade é você entender que a maior riqueza é ter o Senhor com você. É ter Ele com você todos os dias da sua vida. Porque ainda que você passe por vales da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele está com você. Entenda que o Senhor é a porção da nossa herança. O Senhor é a porção da nossa herança. Queridos, a nossa riqueza está no fato de que Cristo está em nós. E é isso que Deus quer fazer com que nós venhamos enxergar e olhar e ver atentamente e nos alegrar mais por causa disso. Porque o fato de estarmos perseverantes no meio às tribulações é porque o Senhor está segurando a nossa mão e está nos conduzindo. Ele está nos conduzindo. Está nos fazendo avançar, mesmo em meio às adversidades. Porque perseverança é avanço. Quando você persevera em meio às adversidades, você está avançando. Agora, Deus não nos chamou para recuar. Nunca fomos chamados para recuar, mas sempre avançar. O reino não é para aqueles que recuam. O Senhor não tem prazer naqueles que recuam, mas Deus tem avanço para a sua vida. E o avanço, queridos, tem a ver com... Eu vejo o avanço de Asaf quando ele tem um entendimento. Ele para de enxergar superficialmente as coisas e de olhar todas as coisas desse mundo e passa a enxergar que ele tem a maior riqueza. A quem tenho eu no céu além de ti? Você já viu essa música? A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Enfim, sou crente mais antigo aqui pelo jeito, né? Mas ele tirou desse contexto. Você pode se alegrar que você tem a maior riqueza. Você tem Ele com você, queridos. No meio das suas lutas, você tem Ele com você. No meio até das suas amarguras, você tem Ele com você.
No meio das suas adversidades você tem Ele como... E isso é avanço. Você enxergar isso. É você ver que você não para por causa dessas circunstâncias. Asaf está dizendo, eu quase tropecei. Mas quem estava lá segurando ele? Você está vendo quem está te segurando hoje? Quem está te segurando no meio das suas tribulações? Quem está te sustentando no meio das adversidades? Queridos, não existe vida sem adversidades. Que bom que você está aqui para ouvir isso. Tem igrejas que oferecem um mundo sem problemas. Quantos querem um mundo sem problemas? A gente vai preparar a cova. Você já está em Cristo e não vai ter problemas. Mas, queridos, os problemas fazem parte. Mas isso não é o fim, porque você tem Jesus. Você tem a sabedoria de Deus com você. Você tem a graça de Deus com você. Agora, o que diz aqui em 3 João, já estou terminando essa palavra, 3 João, que ele fala também sobre esse termo prosperidade no mesmo sentido. Ele fala assim, amado, no versículo 1, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A prosperidade, ela começa na sua alma. Quando você entende que Jesus é a sua riqueza, quando você entende a sua realidade. Aí ele continua falando aqui, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Eu só posso andar na verdade se o Espírito da verdade estiver comigo. A sua prosperidade está ligada ao fato de que o Espírito da verdade está com você te guiando. Que o Espírito Santo te guie, queridos. Não sejamos negligentes em ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz hoje, se você ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus nos chama para entrar no propósito daquilo que Ele tem para nossas vidas a cada dia mais. E o grande propósito está na igreja. Como é bom quando nós estamos servindo os irmãos. Como é bom quando nós estamos exercitando nossos talentos aqui. Como é bom quando nós aplicamos finanças, aquilo que nós temos, não lá fora na bolsa de ações, mas aqui dentro no reino de Deus, onde a valorização é muito maior. Porque isso é avanço. Aí ele está falando aqui, olha, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Deus te deu o Espírito da verdade. Deus te deu o Espírito da verdade. Esse Espírito vai te guiar, queridos. Eu quero fechar com o Salmo 35, versículo 27 e 28, mesmo porque a palavra que Deus fala, ela tem o propósito de prosperar para aquilo que ela foi designada. Toda a prosperidade está ligada à palavra que você recebe. Todo o seu avanço tem a ver com a palavra que você está recebendo. Se você, aquilo que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, Deus está te dando o potencial de avançar. Deus está te dando liberalidade para avançar. Deus está te dando unção para avançar. Porque a palavra ela tem esse poder. Deus falou com Josué, Josué, não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, então farás prosperar todo o teu caminho. Entenda, queridos, que enquanto o Espírito está com você, Ele vai estar te fazendo lembrar de tudo aquilo que Deus tem dito a você. E você não vai ficar apenas meditando, mas vai ficar falando a palavra. Talvez, como nós estamos falando de prosperidade e pensando no âmbito financeiro, e você olha para os problemas de governo, da economia, e você vai olhando para a sua situação, você não está vendo avanço, pelo contrário, está vendo recuo. O que você medita nesse momento e você fala é tão importante, porque o seu progresso
está naquilo que você está meditando e falando. Porque isso vai trazer prosperidade para a sua alma primeiro. Aí você está ouvindo sobre economia e você pensa, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor é meu Pai. Ele é o dono do ouro e da prata. O dono do ouro e da prata não são os governantes, não são os árabes. Pelo contrário, Deus faz com que a riqueza dos ímpios venham para os justos. Existe uma transferência de riquezas. Por quê? Porque tem a ver com propósito. Nosso propósito é estarmos envolvidos com a noiva, com o resgate da noiva, com a salvação da noiva, com o encontro da noiva, até o ponto que a noiva vai se encontrar com seu Isaac. Nisso está a prosperidade. Quanto mais nós estamos engajados no propósito de trabalhar com a noiva, de investir na noiva, de cuidar da noiva, mais o nosso avanço vai ser evidente. Entendam? E é muito importante você ter a meditação na sua vida. Você falar a palavra. E eu termino aqui Salmo 35, 27 e 28. Na Revista Corrigida. Que diz assim, cantem. Revista Corrigida. É muita versão, gente. Cantem e alegre-se os que amam a minha justiça. Quantos amam a justiça de Deus? Quantos amam aquilo que Jesus fez na cruz? Quantos celebram aquilo que Jesus fez na cruz? A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Jesus foi feito maldição na cruz. Jesus foi feito enfermo na cruz para que nós fôssemos curados. Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E eu penso, o salmista Davi, ele fala assim, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, ainda que viesse Venezuela para cá, você não mendigaria o pão porque você é a justiça de Deus. Amém, queridos? Então você não tem que temer isso. Você entende o lugar que você está. Aí ele fala aqui, e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. E ele continua. E assim, a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Isso é prosperidade. A prosperidade está na sua meditação. Você prospera todas as vezes que você está meditando. Você avança todas as vezes que você entende para que você foi chamado. Deus tem um propósito para a sua vida, queridos. E Deus quer que você avance no seu propósito. Amém.